Gente, tudo bem? Para aí um pouquinho aí da internet, de fuçar na internet, me acompanha aqui nesse vídeo, nessas dicas então, que eu vou estar colocando então para vocês aqui durante essa semana. Olha só, a gente sabe que em tempo de quarentena, então a gente já está recebendo muita informação. Todo o tempo nós estamos conectados com a internet. Nós não podemos fazer então o convívio social, mas a nossa mente a gente tem que ter muito cuidado, porque então ao receber tanta informação, nós estamos lá o tempo todo procurando nos conectar com as pessoas através dessa ferramenta fantástica que é a internet. Mas a gente deve ter muito cuidado. Por quê, gente? Porque então a gente está ali e a gente está recebendo muita informação, muitas imagens e está ativando, sem a gente saber, está ativando então a nossa parte cerebral, a nossa mente e está estimulando para que a gente se torne mais ansioso, que é uma das coisas que a gente quer combater justamente nesse período, que a gente não tem muitas opções de lazer. Então a gente tem que ter cuidado. Meu intuito dessas dicas que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Vamos então controlar o nível de ansiedade, que a gente sabe que é normal, porque a gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe o que vai acontecer, então já um nível de ansiedade já é normal nesse período. Então a gente deve evitar que essa ansiedade se torne ainda maior e a gente está excessivamente conectado na internet, recebendo todas as informações. E eu quero dizer também para vocês que a questão de ter mais tempo livre, isso não está diretamente relacionado que a gente vai deixar de produzir. A gente deve utilizar justamente esse tempo de uma maneira inteligente, saudável, para que então a gente saia desse período, dessa transição, desse tempo de quarentena, com ganhos sim, tanto profissional quanto autoconhecimento, seja na minha casa, na minha família. Eu trago aqui então para vocês ao decorrer da semana algumas dicas. Eu coloquei já lá então, para quem está acompanhando o meu trabalho, então que a gente deve escolher um cômodo, uma área da nossa casa para a gente dar um olhar mais atento. E isso faz também com que as pessoas queiram organizar e arrumar, por mais que aquele cantinho, às vezes, a gente está adiando esse momento. Isso por quê, gente? Porque justamente o fato de que quando nós estamos, então, resolvendo e arrumando as coisas externas, naturalmente a gente acessa os nossos sentimentos e as nossas memórias. Quantos de vocês não estavam lá naquele processo de arrumar, de organização e viu aquele papel, aquele documento, aquele objeto que trouxe uma lembrança? E é justamente isso, quando a gente então se conecta com as imagens que trazem a representação daquele objeto, que então a gente se conecta lá com aquela memória, com aquela situação que a gente viveu relacionado a esse objeto. Então aí a gente está também transformando o nosso interno, as nossas memórias. Isso é muito importante, isso também é um trabalho terapêutico sim que você pode fazer na sua casa e ajudar com que você organize melhor os seus sentimentos. Uma outra coisa que eu coloquei lá também é rever fotos antigas. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, principalmente quando a gente faz com outras pessoas da família também junto, com os filhos, com a esposa, com o marido, que a gente então está relembrando aqueles momentos que geralmente as fotos são então feitas em momentos de felicidade ou de alguma comemoração ou simplesmente por querer registrar aquele momento. E no momento que a gente olha, que a gente se conecta, a gente está se fortalecendo. Então ver fotos antigas é uma maneira da gente se refortalecer, então da gente se reconectar com sentimentos e memórias de felicidade e para a gente possa então passar por esse período de quarentena com bem-estar, sempre diminuindo o nível de ansiedade. Uma outra coisa que eu coloquei também é a gente escolher 2 livros para a gente ler nesse período. Sempre lembrando, gente, vamos então fazer com que esse tempo mais livre seja um tempo de qualidade. Porque se eu permanecer na quarentena e não fizer nada, não mudar nada, não acrescentar nada, eu vou sair desse período de quarentena exatamente igual ou mais ainda, com estresse de tensão ainda maior. E não é isso que a gente quer. A gente quer justamente passar por esse período de quarentena, todos nós, e pelo menos quando a gente regressar ao convívio social, a gente poder estar então melhor, com satisfação e com foco, com objetivo no que a gente vai então atingir depois que tudo isso passar. Então, escolher 2 livros para que vocês possam
a gente possa reler, fazer uma releitura, porque a gente sempre sabe que no momento em que eu li a primeira vez, eu tive um entendimento. Se eu reler agora, de acordo com que eu me transformei, a gente se transforma sempre, todos os dias a gente está se transformando, eu vou ter um entendimento diferente. E isso é aprofundar, isso é levar o aprofundamento, então, naquele assunto, naquele tema do livro, e mais a gente consegue absorver daquele conhecimento. Outro também é a gente escolher, né, um livro, então, para a gente expandir, então, um pouco o nosso conhecimento. Seja esse livro físico ou seja PDF. Existem aí várias coisas, vários sites, vários aplicativos que disponibilizam os livros, então, na forma PDF. Depois também a gente deve escolher, voltando, lembrando que a gente deve utilizar esse período de quarentena para se aperfeiçoar e para a gente sair diferente de tudo isso. Então eu posso olhar, analisar a minha parte profissional, a minha questão, então eu quero identificar qual é a área da minha parte profissional que eu quero desenvolver mais, que eu quero crescer, que eu acho que tem mais projeção no mercado atualmente e que vai ter também uma maior expansão depois que tudo isso terminar, que o comércio voltar então a funcionar normalmente. Ok, gente? Essas são as dicas. Espero que, se vocês gostarem, mandem aí que vocês gostaram e compartilhem esse vídeo. Se não apertou ainda ali em gostei, pode clicar, gostei, curtir o vídeo e compartilhar, que você vai estar ajudando, colaborando de certa forma para que nós todos saímos então transformados de tudo isso. É assim que eu espero e muito obrigada.